Boa tarde a todos. Fazemos agradecimentos aos vereadores da casa, ao presidente da Edilidade, Fausto Miguel Martello, ao secretário executivo, Sérgio Luiz Deboni, e à Câmara Temática de Pesquisas e Proposições de Educação, que está trazendo essa discussão, né, dois temas importantes relacionados ao ICMS educacional e também a oferta de cursos do Instituto Federal. Para conversar um pouquinho na reunião de trabalho, nós temos o prazer aqui de ter a presença da senhora Malu Fayal, que ela é funcionária graduada há muito tempo da Prefeitura, sempre colabora conosco, colaborou bastante com a Câmara Temática, fornecendo informações. Muito obrigado, Malu. Temos aqui também a presença, né, de dois representantes do Instituto Federal São Paulo, Campus Guarulhos, né, o Dr. Diego Azevedo e o mestre Robson Ferreira, né, também fazendo a lembrança, né, ao Dr. Agostinho, né, que é um grande incentivador. E, primeiramente, eu gostaria de solicitar que pudéssemos fazer um minuto de silêncio, né? Tivemos a notícia do falecimento da genitora, da nossa vereadora aqui, vereadora Vanessa de Jesus. Então vou solicitar a todos um minuto de silêncio aí com os melhores sentimentos aí para confortar a família. Dando continuidade, nós vamos... né, eu vou pedir licença para os amigos para a gente fazer uma estruturação, só dois temas importantes. Então, primeiro a gente fazer uma apresentação da questão do ICMS, uma preparação que foi preparada pela Câmara Temática, também agradecer a presença de todos os representantes aqui. Aí a Malu tece alguns comentários, tá, Malu? E depois a gente adentra na questão, né, da oferta de cursos, né, do Instituto Federal. Pode ser assim? Vou pedir licença para ir na tribuna para manusear melhor a apresentação. Então, uma questão importante aí que até está bem recente, né, aconteceu nesse mês e ainda tem até alguns elementos de estrutura, né, que precisam ser consolidados, é a questão do ICMS educacional, né? Na verdade, a base da discussão já tem algum tempo, né? Vem desde a Constituição, depois teve a emenda constitucional que aconteceu em 2020, e ela colocou alguns prazos para os estados se adaptarem. Mas são elementos que impactam diretamente o município, a questão orçamentária. Então, assim, foi gestada agora no final do governo, né? Está tendo uma mudança no governo estadual, e saiu essa lei, né, que dá as diretrizes sobre o ICMS educacional. Então teve essa iniciativa, né, da Câmara Temática de Pesquisas e Proposições da Educação, que é capitaneada pela Diva, que está aqui presente, e está oferecendo, né, algum instrumento, algum subsídio para adensar essa discussão. Então tem as comissões de educação, né, esse relatório vai ser apresentado para a comissão, que ela possa estar provocando o executivo em relação à questão do ICMS, que é altamente importante, porque
envolve todas as políticas públicas que vão ter na cidade. Então, nós temos a apresentação com alguns conceitos. Eu vou pedir aí para o Fernando nos ajudar. Os objetivos da reunião é estar apresentando, né, elementos sobre essa nova metodologia de apuração do índice de participação do município. Tem alguns elementos que são bem técnicos, mas o índice de participação enquanto Guarulhos, né, qual é a parte que cabe a Guarulhos em relação à arrecadação do ICMS, que é um imposto muito importante. E aí a questão desse aumento, né, dessa vertente educacional, que até então não existia, e agora vai passar a vigorar. Analisar e sensibilizar o legislativo, né, referente às potenciais perdas de receitas para o município. Estamos colocando sempre na perspectiva potencial, né, porque ainda não está consolidado. E proporcionar a colaboração construtiva, que é sempre, né, o objetivo das câmaras temáticas, para possibilitar a manutenção e aumento de receitas para o município e posterior destino para políticas públicas de qualidade. Então, assim, tem a possibilidade, né, se for devidamente explorado, e aí tem uma questão de competência dinâmica que os municípios possam desenvolver, você pode até ter aumento. Mas se nada for feito, e aí entra também uma outra discussão, professor Robson, que até na questão do IDEB, né, Guarulhos não conseguiu atingir aquele objetivo que estava traçado. Quase, né, todos os municípios não, porque teve a questão da pandemia. Mas você precisa ter um planejamento estratégico, porque esse impacta diretamente, né, os recursos que vão vir para o município. Então, toda, né, a base, né, a base constitucional, né, o artigo 212, né, da Constituição Federal de 88, que já dá, né, a questão, a preocupação com a educação, a Constituição Cidadã, pensando no desenvolvimento das pessoas, ela determina, né, 25% das receitas, né, no mínimo, deveriam ser alocadas para atividades de ensino. Então, esse é um ponto importante, né, constitucional. E aí se teve a emenda constitucional, muitos acompanharam, na 108 de 2020, que alterou, né, a Constituição, dando mais força, né, dada a questão da necessidade de desenvolvimento, a importância da educação, e aí que estão sendo tratadas em duas perspectivas, né? A questão do Fundeb, né, que é o Fundo, né, Educacional, para Educação Básica, que ele é formado de recursos dos estados e do Distrito Federal, e depois ele retoma. Então, uma questão importante também, em termos de recursos, que está ligada a essa questão, né, diretamente da qualidade de ensino, e até um INEP, né, faz as avaliações com base no IDEB. Então, são questões importantes de pano de fundo. Então, assim, quem são destinatários, né, quem recebe esses recursos, são os estados, Distrito Federal e municípios. Então, são elementos importantes aí que contornam, né? Então, você tem a questão do Fundeb, que é um fundo, né, destinado exclusivamente à educação básica, que é um elemento. Mas tem também, né, um outro elemento adicional que está relacionado ao ICMS, né, que é o Imposto de Circulação, Mercadoria e Serviços, que aí envolve, né, diretamente, né, essa alteração, que é um elemento novo, que está relacionado à distribuição de recursos. Então, a emenda constitucional permitiu, né, que os estados que vão fazer né, você tem os recursos, e aí 25% vão ser direcionados para os municípios, e dentro desses 25%, ele possibilitou um grau maior discricionário de tomada de decisão dos estados em relação aos indicadores que ele pode utilizar para distribuir. Distribuir o quê? Essa participação que seria esse IPM. E dentro dessa perspectiva, os estados deram um peso maior à questão educacional. Então, essa leitura, né, essa sensibilização é importante, porque está falando diretamente de recurso que vai ser destinado para a cidade para desenvolver as políticas públicas. E o legislativo, né, tem que estar atuante e com bastante atenção desse aspecto. Então, em relação ao índice de participação do município,
né? O Estado, né, ele tem 65% que está diretamente relacionado à atividade, e é esse 35% que deu um grau maior de discricionalidade para que possa, né, o Estado definir quais são os indicadores. E aí adiante a gente vai explicar um pouquinho mais. Então a figura sempre ajuda, né? Então, quando você fala da distribuição, né, do ICMS, que é o imposto estadual, né, 25% destinado para os municípios, e dentro desses 25%, né, 65% diretamente relacionado às operações de circulação de mercadoria, e esses 35% que tem essa questão do Estado poder dar os pesos específicos, que vai desde população, que tem um peso, a questão das áreas protegidas, e agora vem essa inovação com essa nova lei estadual, que é o que a gente está tratando, que vai permitir que até 13%, né, 13% no estado de São Paulo, vai estar relacionado com esse indicador educacional. Então tem um impacto muito grande na vida dos municípios. Ou seja, quem se preparar, tiver melhores indicadores, vão receber mais recursos. Aqui tem uma figura, né, que mostra, né, aquilo que nós acabamos de conversar, mas com base na situação atual, né, da composição desse índice de participação no município, né, que envolve valor adicionado, a população. Então, esses são os critérios que o Estado utiliza atualmente para estar conformando esses percentuais de IPM. É importante destacar, até nós estávamos conversando, né, Malu? A questão da posição de Guarulhos, que é favorável dentro dos municípios do estado de São Paulo. O Guarulhos, ele tem um segundo maior índice de participação. Então, ele recebe valores significativos em termos dessa receita. Então, é importante para o desenvolvimento de políticas públicas essas receitas que advêm do ICMS. Ali nós temos o primeiro quadro. Volta, por favor, Fernando. Então, ali está os valores, né? O valor adicionado, a população, né? A receita tributária, a área cultivada. Então, ali são os critérios contextualizados. E aí, aproveitar para fazer o agradecimento para a Malu, né, que ela forneceu esses dados. Também acusar a presença da vereadora Janete, sempre presente nas discussões importantes para a cidade. Vereadora, você quer participar da mesa? Tá ok, já está convidada. Então a gente, né, evidencia aqui, né, quais são os elementos, né, que estão servindo para a apuração desse índice de participação. Então vamos imaginar, né, que essas receitas do ICMS são um bolo. Cada um vai ter uma parte no bolo, né, e essa parte ela é determinada pelo IPM, no Índice de Participação Municipal. Então, tem critérios bastante objetivos. Qual é a grande, né, evolução que ficamos felizes? Que cada vez mais o peso educacional vai ser importante. Então, você está tendo uma vertente, né, educacional e econômica, financeira, ligada diretamente. Então, são pontos importantes aí que vão levar à evolução, né, um incentivo maior ao município investir em educação, investir nas pessoas, investir na capacitação, porque vai trazer um retorno, inclusive, na participação dos recursos que eles vão receber. Perfeito, pessoal? Lembra, não, mas já tem aquela garantia, né? Pode ver essa questão, mas já tem aquela garantia relacionada ao percentual de 1/4 que tem que ser gasto de educação, mas isso com base no orçamento. E o orçamento recebe a contribuição dessas receitas dos impostos. Se a participação for maior, o orçamento vai ser maior. Então, o ganho é significativo. Aqui tem algumas cidades, né, para a gente reforçar essa comparação que foi feita, né, anteriormente. Né? Então, ali tem os indicadores contextualizados para algumas cidades. Né? Então, São Paulo, naturalmente, tem o maior índice de participação, né, com quase 20%. Aí, depois vem Guarulhos. Isso é importante destacar, porque muitas pessoas falam, mas
quando a gente fala de PIB municipal, Guarulhos não é o segundo, ele é o quarto, mas são coisas diferentes. Né? Quando a gente está falando na questão do PIB, né, do Produto Interno Bruto, né, vamos dizer assim, que é essa referência que se faz, você tem primeiro São Paulo, segundo Osasco, terceiro Campinas, depois que vem Guarulhos. Mas quando está falando no IPM, no Índice de Participação, que envolve outras características, dentre as quais, né, Guarulhos tem uma indústria forte, né, uma vocação, a gente consegue ter um índice de participação bastante expressivo. Atualmente, tá, pessoal? Mas a nossa preocupação agora para o futuro, porque vão mudar os critérios. Por isso que a gente está trazendo essa discussão aqui para a seara da educação. Aí vem outra questão, né? O Toninho, até a gente estava conversando, Toninho Fernandes, aí, que é um ativista em políticas públicas na cidade, é uma pessoa bastante interessada, ele falou, mas por que Paulínia, né, tem esse índice tão expressivo? A vereadora está ajudando a responder na questão petrolífera, né, que é fundamental. Então a gente vê lá como essa questão, né, de um tipo de indústria dá um impacto. E lembrando também que Guarulhos tem essa participação expressiva e parte se deve ao QAV, né, querosene de aviação, que é importante também aqui na cidade, em termos de conformação de valor adicionado. Então temos ali, né, São Paulo, Guarulhos, Paulínia, São José dos Campos, Campinas, São Bernardo, Jundiaí, Barueri, Sorocaba e Santos. Então, dentro daqueles critérios, né, que são devidamente tratados, o Estado trata esses critérios e vão conformar índices de participação diferenciados. Nesse índice vai dar o quê? Vai determinar o recurso que vai ser depositado toda semana, né, depositado uma parte, para que o município possa desenvolver políticas públicas. Então, aqui nós temos elementos relacionados ao regramento estadual e ao IQEM, né, que é esse Índice de Qualidade de Educação Municipal, que ele vai envolver coisas que já existem, né, como a avaliação do SARESP, que é feita, né, que é uma avaliação que é feita pelo Estado, né, então, todos, né, já devem ter tido conhecimento, primeiro ao quinto ano. Então, eles vão considerar, né, já que já existe, né, esse elemento, mas vão estar considerando outros indicadores, né, como também a questão da evolução, da alfabetização e também o desenvolvimento, né, a condição, né, de determinado município que está com um indicador muito baixo a evoluir. Então, são esses pontos que vão estar conformando esse indicador que vai ter, né, que vai ser o determinante para a indicação daquela parte no índice de participação do município. Então, são coisas importantes. Tem relação à operação, desse próximo ano, né, nós já estamos finalizando aí 2022, em 2023 tem a aplicação das avaliações de SARESP, o resultado demora um ano, né, então 2024, né, esse índice vai ser elaborado, 2025 vai começar a validade, né, relacionada à consideração desse indicador no índice de participação do município. Aqui só para ter uns elementos, né, de tangibilidade, de comparação, né, quanto Guarulhos recebeu, né, no ano passado em relação ao ICMS de receita foi 1,3 bilhões. Né? Então é bastante expressivo essa contribuição. Envolve também, né, a vocação, as atividades econômicas que são desenvolvidas. Guarulhos sempre considerado, né, como uma capital logística do Brasil, né, a esquina do Brasil. Então, quando você fala do imposto de circulação, naturalmente Guarulhos, né, deve arrecadar pelo posicionamento estratégico. A gente sempre tem algumas discussões na academia na diferença entre posicionamento, que o Guarulhos, né, felizmente, né, muito bem posicionado, e a questão logística que a gente precisa avançar. Mas você vê, os equipamentos de centro de distribuição já dão um peso importante em relação ao recebimento de recursos. Aqui nós tivemos a presença também do executivo, do próprio secretário, né, que disse que, né, no ano passado, né, a questão do orçamento foi de 5,79 bilhões. Então, só para ter um elemento de comparação, né,
do impacto, né, dessa questão da receita do ICMS no orçamento, né? Então, no orçamento de 5,79, né, 1,3 relacionado a essa receita desse imposto. E aí, naturalmente, né, pela discussão, e até porque está bastante recente e a gente precisa ter esse cuidado, porque foi promulgada essa nova lei agora, né, em novembro, algumas discussões, né? Então, isso aqui é no modelo socrático, né? Você chega a soluções a partir das indagações. Então, surgiram aí, emergiram várias questões que a gente vai estar compartilhando com vocês, aqui a audiência da TV Guarulhos, e também com a Comissão da Educação aqui do Legislativo, com os vereadores. A gente fica feliz pela vereadora estar aqui presente, né? Um compromisso importante com a educação. Quais os fatores, né, que levaram, né? Porque nós também divulgamos estudos relacionados ao IDEB, né, que é o indicador que é apurado pelo governo federal, né? Então, se não se teve evolução planejada, né? Então, por que não se teve? Quais os dados de evasão do município? Teve a questão da pandemia, um ponto aí de impacto, mas a gente precisa ter esses dados de evasão, né? As crianças ficaram fora da escola, isso impacta muito, né, o desenvolvimento do município. E esses dados a gente não conseguiu, né, com a rapidez que precisaríamos. A Diva, que está aqui presente, né, que coordena, né, essa Câmara Temática, já solicitou algumas vezes, né, para o Executivo e não obteve êxito. Então é importante a gente ter esses dados. Quais as medidas estão sendo tomadas, né, para reverter essa situação? Quais políticas podem ser tomadas de maneira estratégica? Tem que ter um olhar estratégico. Essa discussão já é estratégica, porque a gente está olhando, surgiu uma nova lei que pode impactar na receita futura. Então, já tem que ter pontos estratégicos também do Executivo de como evoluir, né, para que a cidade se mantenha tendo uma participação expressiva. E quais as cidades referências de políticas públicas e diferenciadas, né, que executam, né? Nós tivemos também com essa Câmara Temática, visitamos Indaiatuba, né, várias políticas públicas de alta qualidade, né, foram compartilhadas por meio de relatórios, e aí a gente vê que várias dessas políticas poderiam ser consideradas aí na elaboração de um planejamento estratégico para a cidade. Um dos pontos que a gente até destaca, mas eu vou falar antecipadamente, né, como um ponto de atenção, é deles terem uma avaliação própria do sistema. Eles não ficam esperando uma avaliação federal ou avaliação estadual. Eles mesmos desenvolvem a avaliação. E eles têm, né, um repertório de informações que permite para eles dizer, essa é a escola que está com mais dificuldade. Mas não na perspectiva de estar punindo, mas está evoluindo. No sistema educacional, ele desenvolve no aquele sistema PDCA, né? Planeja, executa, controla e vai agir sobre as diferenças. A melhoria contínua. Então, se você não tem essas informações, você fica sem balizamento para tomar as ações de melhoria contínua. Então, é importante ter essa avaliação. Vou pedir para o Fernando passar para o próximo, né, Fernando? Então, são os pontos de atenção e próximos passos que foram desenvolvidos, né, na discussão dessa Câmara Temática e que vão ser apresentados aí para os vereadores, né, que são os legítimos tomadores de decisões em políticas públicas, para que eles possam estar articulando aí com o Executivo e fazendo projetos para favorecer a nossa sociedade, a nossa população. Então, ações que permitam, né, que os ciclos de aprendizagem sejam gerenciados continuamente, com ações de impacto, né? Então tem que ter esse olhar aí da qualidade do ensino, que vai ser refletido aí. A questão, né, do agente principal, que são os professores. Então nós estamos aqui com os mestres, doutores no Instituto Federal, vários alunos aqui. Então, né, essa composição que faz a melhoria contínua do sistema de ensino-aprendizagem. O acompanhamento ativo das crianças, né? Então, quando a gente está falando na questão da evasão, é porque se não tem esses dados, é porque falhou no acompanhamento, né? Busca ativa, né? Então você tem que ter busca ativa. A criança não está indo para a escola, por que não está indo para a escola?
né? Tem que ter um acompanhamento junto com a família, com os conselhos. Então, isso é fundamental. A gente viu boas políticas relacionadas a esse aspecto em Mogi das Cruzes. Nós visitamos lá também a secretaria e eles tinham, né, uma sistemática, né, de articulação com as famílias muito importante. Se a criança não está indo na escola, apitava uma luz vermelha lá que eles tinham que ter contato, para que é importante essa criança, até como nucleadora, né, de outras políticas públicas, né, de alimentação, etc. É um ponto importante. A questão das tecnologias, né, que podem ajudar na superação, né, dessas dificuldades, né, que se teve com a pandemia, com o afastamento. Então, se buscar algumas tecnologias, né, não só de hardware, mas de software, que possam acelerar a tomada desse conhecimento, né. Se fala muito hoje, né, em aplicativos que ajudam a você alfabetizar, né, as crianças, né, pela questão da atratividade de jogos, tão importante ter esse olhar, né, e Guarulhos tem recursos, né, significativos, né. Lembrando, 1/4 do orçamento é educação, então tem que ter essa preocupação. A questão do planejamento estratégico, que é essencial, né, para você definir os indicadores chaves, né, onde você quer chegar, para você poder estar desenvolvendo, né, os planos, né, o desdobramento dessas ações, definir tarefas. A questão, né, da avaliação, né, nos moldes do SARESP, mas na perspectiva interna, tem uma avaliação do município. Aí você consegue ter esses elementos, né? Por que não, né, envolver, por exemplo, o Instituto Federal na aplicação, né, outras entidades, né, na aplicação de uma avaliação nos moldes, né, do SARESP, para ter um alinhamento, mas que pode ser aplicado dentro da perspectiva local. E aí, encaminhamento, né, desse presente relatório com as contribuições para a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, né, e dos vereadores aqui. A Janete tem uma observação. Você quer subir aqui ou você faz... Tá ok. Então, eu acho que é o último quadro, né? Muito grato a todos vocês, né, pela paciência em me ouvir alguns minutos. Eu vou só passar para a Malu, né? Eu acho que ela tem um aspecto econômico importante, a contribuição. Depois a vereadora, né, que vai receber o relatório, também fica à vontade para fazer as observações. E depois a gente faz a segunda etapa, que é a apresentação dos cursos do Instituto Federal. Tá bom? Passar a palavra para a Malu. Boa tarde. Já me apresentou, né? Eu sou inspetora fiscal de rendas da Prefeitura de Guarulhos há 25 anos. E há 14 eu trabalho na DIPAM, onde a gente faz o acompanhamento desse índice de participação dos municípios. É uma equipe que existe desde 2000, né, com uma formação bastante sólida desde 2005, que foi quando a gente começou a ter acesso às informações por um portal da Secretaria da Fazenda do Estado. Tá? Antigamente, a gente tinha aqui na empresa, pegar a folha de papel, olhar o que o contador fazia, era um trabalho quase que inócuo, né? E a partir desse portal, a gente começou a ter mais condição de desenvolver um trabalho realmente bem próximo às empresas. E, posteriormente, com o advento da empresa que fornece hoje para a gente um programa que ele faz a abertura do documento que as empresas entregam para o Estado, a gente tem condição de verificar não só erros humanos que acontecem, a pessoa digitou errado e a gente, olhando as informações desse documento que se chama GIA, que é a Guia de Informação e Arrecadação, lá a gente olha toda a movimentação da empresa e não é uma movimentação contábil, é uma movimentação das atividades da empresa, compras, vendas, importação, exportação, consignação. Então, assim, é uma parte muito técnica, eu não vou me adentrar. Mas o importante é que esse trabalho ele não visa somente verificar os erros, para que a gente possa pedir para a empresa fazer a adequação desses documentos e melhorar o nosso valor adicionado, como também serve para a gente perceber os problemas que as empresas estão passando no município e a gente tenta, na medida do possível, encaminhar os problemas para as secretarias
que poderiam estar, né, fazendo alguma coisa por elas. Então, a gente encaminha para SD7, encaminha para SDU, transporte, a gente já conseguiu algumas coisas bastante interessantes. Só para esclarecer, o valor adicionado, que é esse parâmetro, que é o mais importante hoje, atualmente, ele é de 75,5, ele era 76, esse ano passou para 75,5, o ano que vem será 75, e agora com o advento dessa nova lei de ICMS educacional, a gente viu que vai ser de, no mínimo, 65. Então, a gente ainda não sabe quais serão as modificações para o futuro, para 2025. A emenda constitucional, ela veio dando parâmetros mínimos e máximos, mas aí a gente tem um espaço grande, né? 35% é um espaço muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que a educação vai participar da composição do índice com 13%. Não bastasse a melhoria da educação ser importantíssima em todos os sentidos, porque a gente melhora a formação das pessoas, melhora salário, né, renda, e aí a formação dos filhos desses trabalhadores, e aí o consumo melhora porque eu tenho melhores salários. Ou seja, é um círculo, qual que é a palavra? Virtuoso, isso, eu tinha esquecido, eu falei, não é vicioso, é virtuoso. Então, isso é muito bom para a cidade só cresce, né, gente? Então, assim, o nosso trabalho lá na Secretaria da Fazenda, ele vai ficar extremamente limitado em relação a esse índice, porque a gente não tem acesso, lógico, a essas informações, não é da nossa competência, mas é de extrema importância que ele seja seguido. Eu até fiz umas anotações aqui, né, das coisas mais importantes. A Secretaria de Educação de Guarulhos vai ter um papel importantíssimo, não só no desenvolvimento das políticas públicas, mas como no acompanhamento desses índices que o Estado fixou. Gente, vocês não têm noção, é coisa para matemático. É assim, são contas super complicadas e assim, é um índice que vai usar 2 índices e é comparativo ao índice estadual, que também, para ser apurado, demanda mais outros 3 índices. É uma loucura. Depois vocês pegam a lei, tem o anexo da lei. É uma coisa assim que chama atenção, ele vai passar, né? Depois para vocês tomarem conhecimento. Mas é muito importante, gente, muito importante que a educação siga a apuração desses índices, porque vai depender dessa correção para a gente ganhar, então, em 2 frentes, né? Na verdade, a gente ganha em 3 frentes, porque se o índice aumenta, o valor de ICMS aumenta, né, dentro do município, do repasse do ICMS, que não tem nada, não é arrecadação, mas é o repasse que foi arrecadado pelo Estado. E tem mais uma coisa importante. Hoje, 20% da nossa fatia do ICMS é passada para o Fundeb, né? Então, esse 20% de 10 milhões é uma coisa, se for de 200 milhões é outra, né? Lógico. Então, a gente tem 3 frentes para ganhar. E outra que o município crescendo, ele vai ter pessoas bem formadas, e aí a gente vai saber aí dos cursos que vão poder ajudar na formação, e pessoas bem formadas ganham salários melhores, têm empregos melhores, e por aí a coisa vai e a cidade deslancha, tá? Então, assim, basicamente, acho que é isso. Uma coisa importante. Essa emenda constitucional de 2020, ela trouxe, na verdade, ela tinha 3 objetivos. O principal deles é melhorar a condição financeira dos municípios pequenos. A gente tem muitos municípios pequenos que investem bastante em educação e também investem em meio ambiente. Então, essa emenda, ela começou tratando no meio ambiente, e a lei é do ano passado, de março de 2021, que o Estado fez, já alterou, por isso é que passou de 76, né, o índice, a participação do valor adicionado para 75. E aí foi feito um estudo de impacto em relação a essa lei, tá, em relação a essas alterações. Hoje, a gente sabe que, em relação ao índice, eu já vou falar lá na frente, que é o último ano, quando a gente terá já baixado totalmente para 75, assim, o cálculo de impacto feito pela Secretaria da Fazenda, pelos percentuais que eles passaram, estaria imaginando a receita do ano passado de ICMS, porque esse ano a gente não tem ela anual ainda, né? A do ano passado a gente teria quase 12 milhões de perda de repasse no ano. Tá? Isso porque a gente está falando de 1%, gente. Agora, de 76 para 75, vai passar para 65 o peso do valor adicionado. A gente perde muito. A gente é uma cidade grande, cujo
nosso maior peso aqui, quem tem condição, e que a gente pode mexer, né, é o valor adicionado. Mexer no sentido que a gente pode analisar, avaliar, pedir correções nesse sentido. E a gente também pode ter uma política para atrair empresas, manter as empresas que estão aqui. Tudo isso melhora o valor adicionado. Então, assim, vocês imaginam uma alteração agora de 13% do índice, o que pode acontecer com o nosso índice se a gente não olhar para nossas crianças e para a nossa educação. Então, assim, até eu falei para o Devanildo, eu falei, nossa, eu vou fazer um apelo aqui, que realmente, assim, precisa muito, gente. Vai cair muito repasse. Hoje, o repasse do ICMS para Guarulhos, ele é maior que a soma de toda a receita própria do município, tá? Então, vocês vejam o peso que tem, né? Então, a gente, lá da Fazenda, a gente que está lá batalhando nesse trabalho aí, a gente conta com a participação de vocês, com a ajuda, com empenho. Eu sei que vocês têm todo interesse nisso, mas a gente também está diretamente interessado. E eu me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Eu estou sempre lá na Secretaria da Fazenda, tá? Então, eu sou a coordenadora lá da equipe. Precisando de qualquer coisa, é só conversar comigo. Obrigada. Obrigado para a Malu, né? A Malu sempre muito eficiente, né? É uma pessoa que colaborativa, né? E assim, cuidadosa com os dados, é muito importante a gente ter profissional dessa qualidade. Sempre a questão da valorização, né, dos servidores públicos, né? E as pessoas que efetivamente gostam daquilo que desenvolvem, né? Tem essa preocupação, que é isso que faz a cidade ser forte. Eu acho que em relação a essa discussão do IDEB, a gente... assim, ela é mais provocativa, né? Porque ela depende de um mergulho, e aí nós vamos estar encaminhando aí para os nossos vereadores, né, para essa discussão, né, da questão do legislativo, o relatório. E a gente pode ir para a segunda parte que está relacionada, né, a parte boa aí, a oferta de cursos gratuitos, né, colaborando aí na formação da cidade. Diego, fica à vontade se você quiser ocupar a tribuna, tá bom? Boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma satisfação para nós, servidores do Instituto Federal, essa possibilidade de falar um pouquinho sobre a nossa instituição para vocês, e ainda mais na presença, né, do Dr. Devanildo, vereadora Janete, quem atuou tão ativamente para trazer esse Instituto Federal aqui para o município de Guarulhos, né? Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a história do Instituto Federal, né? Só para balizar de onde que nós viemos, mas o objetivo é mais focar no hoje, no que nós somos hoje, e tentar destacar um pouquinho mais a relevância do funcionamento, né, da instituição aqui no município. Pode, por favor, passar. Bom, o Instituto Federal é uma escola já centenária, né? Então começou em 1910, na década de 10, né, como a escola de aprendizes e artífices, né? A escola mudou, foi rebatizada, né, posteriormente, conforme iam acontecendo as mudanças educacionais no país, né, no governo Getúlio Vargas, né? Passou a se chamar Liceu Industrial de São Paulo, em 1937, aproximadamente, e em 42 passou a se chamar Escola Técnica Federal. Então, desde esse princípio, né, o Instituto Federal ele tinha aquele viés mais tecnicista. O objetivo era realmente a formação, né, a capacitação de trabalhadores para o processo, né, de industrialização que estava acontecendo na época, né, aqui no país, né? Sempre se tratou de uma instituição pública, gratuita, né, e de qualidade, né, e estamos ainda lutando muito por isso até hoje, né. Então, a formação ela era prioritariamente técnica nesse início, né. A partir de 2000, quando a Escola Técnica Federal ela se torna o Cefet, né, o Centro de Educação Federal, passamos a oferecer também cursos superiores, né, no Instituto, né.
E foi mais ou menos nessa época que começou, né, a articulação para que a escola viesse para o município de Guarulhos. Na verdade, começou um pouquinho antes, né, em 91, no governo Sarney, mas por uma série de desencontros, né, não foi possível andar, né, com a proposta. Ela acabou sendo efetivada realmente, né, no início, né, dessa década dos anos 2000. Né, a Agende, a Prefeitura Municipal de Guarulhos, teve uma grande influência, né, nesse processo. No início, eles acabaram assumindo o prédio, né, do que veio a ser a unidade de ensino descentralizada do Cefet. Né? E, posteriormente, em torno aí de 2006, né, começou-se a federalização, né, do Instituto, né, e em 2008 nasce o Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia, né, e aí passando já efetivamente para o controle federal. Peço perdão nessa apresentação, nesse slide ainda está desatualizado, está dizendo que nós temos 37 campi hoje no estado de São Paulo. Na verdade, em funcionamento são 38, né, além dos que estão listados aí, temos hoje São José do Rio Preto. Né, e recentemente nós tivemos a autorização de funcionamento de mais 3 campi, né, Presidente Prudente, Bauru e Miracatu. Mas nesses campi, infelizmente, ainda nós não temos códigos de vagas, temos só, né, a portaria de autorização de funcionamento e ficou por aí. Então, foi lançada, digamos assim, a pedra fundamental e só. Né? Nós estamos aí, assim como São José do Rio Preto, que é o nosso campus mais recente, né? Lá nós já temos um pouco digamos assim, de estrutura, de força de trabalho docente, nós já vamos começar a ofertar educação de nível técnico. Né? Inclusive está acontecendo nesse momento lá os jogos dos institutos federais. Temos em torno de 2.000 estudantes de todo o país nesse campi, né? Numa ação esportiva, inclusive é onde está o diretor do Instituto Federal do Campus Guarulhos, o professor Ricardo Agostinho. Né? Ele está assessorando lá a reitoria para cuidar dos nossos jovens. Né? Então, esse é o tamanho do Instituto, em termos de alunos, hoje em torno de 60 mil alunos no estado. Né? São 34 cursos técnicos distintos. Né? Então, pode ser que dentro desses 34 temos cursos que se repitam. Por exemplo, técnico em eletrônica acontece em mais de um campi, né? Mas listamos como técnico de eletrônica. Então, são 34. No total, nós temos 56 cursos diferentes, em diferentes localizações técnicos, né? Se não me falha a memória. São 54 cursos superiores e hoje 36 de pós-graduação. Agora, falando especificamente do campus aqui do município, né, nós estamos localizados lá na Avenida Salgado Filho, 3501. Né, é uma área relativamente grande, são 20 mil metros quadrados de campus. Né. Quem passa pela Salgado Filho vê, né, aquele pórtico, né, acha que... confundem até com uma empresa de ônibus, não sei porquê. Vários vieram me perguntar já se funcionava uma transportadora ou uma empresa de ônibus lá. Ainda estamos trabalhando muito dentro aqui do município para divulgar a nossa escola, para mostrar que temos a oferta de cursos gratuitos e de qualidade. Né? E às vezes acabamos referenciados apenas como o campus de trás do cemitério. Né? Mas por uma questão de localização. Né? E por isso estamos brigando aí para conseguir divulgar um pouquinho mais, né, o nosso espaço. Então, hoje, nós temos em torno de 2.000 alunos no campus, que já é uma quantidade considerável. Temos 8 cursos presenciais. A cada ano são 380 novas vagas ofertadas para a comunidade. Estamos hoje com 74 professores e 45 técnicos administrativos. Né? Pela tipologia do nosso curso, né, estamos enquadrados, né, nessa tipologia 70-45. Né? Inclusive, já adianto a solicitação de ajuda a vocês. Estamos tentando migrar, né, para a tipologia 90-60. Isso nos daria a possibilidade de trabalhar com 90 docentes no campus e 60 técnicos administrativos. Isso daí nos possibilitaria abrir pelo menos mais 3 cursos para a comunidade, seja de educação superior ou de educação básica. Tá?
essa tipologia ela é estabelecida por uma portaria do MEC. Nós estamos já cumprindo uma série de balizadores, inclusive estamos numa cidade que tem uma população considerável, como Guarulhos, né? Mas ainda estamos enquadrados nessa tipologia, né, de 70-45. A mesma tipologia de, obviamente não menosprezando a cidade, mas a tipologia de Registro, de Birigui, Catanduva, que são cidades que têm um número menor de habitantes, né? E pela proximidade até com a capital do estado, temos certeza de que teríamos demanda caso conseguíssemos subir um pouquinho mais o número de professores e assim ofertar mais cursos. Pois não. Pois não, fica à vontade. Em relação a essa questão, para subir para 90, 60, quais são, você está colocando a tipologia, que hoje o Guarulhos é 70, 45. Uhum. Quais são, o que é necessário fazer, o que podemos fazer, vamos usar a palavra necessário, o que podemos fazer para passar para a tipologia 90, 60? Tá. Nós temos que atender alguns critérios, né, que é a relação de alunos-professores. Nós já atendemos isso no campus. Nós temos que estar numa cidade que tem que está acima de um patamar do número de habitantes, que também já temos, né? Então agora falta, de fato, a influência política dentro do MEC, né, de oficiar, pedir para a gente conseguir mudar de patamar via portaria também. Bom? Bom, então... pois não. Tá ótimo. Então, eu gostaria de ter todas essas informações, né? Que a questão política, a relação nossa é muito... Você sabe que o Haddad conhece, né? Certamente não será no ministro da Educação, porque ele não quer, mas nós podemos mexer aí algumas. Muito bom, agradecemos muito, em nome da cidade. Só fazer uma observação, a importância aí, né, da vereadora, né? E tem um laço, né, da importância que foi para o Instituto, né, do lastro histórico aí que teve com a Agência de Desenvolvimento, o Eloy, a Janete, eles foram muito importantes, né? Eu acho que a questão histórica aí do Instituto Federal, né, tem uma ligação direta, né, com... Muito obrigado. Qual é a questão? Bom, Uhum. é possível. Obrigado. Bom, partindo então para o que nós temos hoje no campus, né? Hoje nós oferecemos o curso, né, técnico em informática e o curso técnico em mecatrônica integrado ao ensino médio. São 40 vagas ofertadas por ano. Esses dois cursos eles têm duração de 4 anos e, como acontece de forma integrada ao ensino médio, né, faz parte da educação obrigatória, né, dos estudantes. Então eles podem optar, né, ao invés de fazer o ensino médio tradicional, vir para o instituto e fazer o curso integrado. Nós temos também o curso técnico na modalidade concomitante ou subsequente, que é aquela onde o estudante faz a formação técnica em paralelo com a educação básica em outra escola, né? Esse curso concomitante, hoje nós temos a modalidade de técnico em automação industrial e devemos abrir agora, no meio do próximo ano, 2023, o curso técnico em sistemas de energias renováveis, né? Serão 80 vagas por ano nesse curso. Vou fazer aqui um pequeno adendo na apresentação. Hoje, na rede federal, nós, o Campus Guarulhos, é um dos 10 que são referência em energia fotovoltaica. Nós temos uma usina instalada dentro do campus, ela está funcional. Ainda não estamos enviando energia elétrica para a rede, né? Estamos costurando, né, as parcerias, né, com a concessionária, mas já está instalado e está em vias de. Não começamos a ofertar o curso ainda, mas já é um dos mais procurados lá do campus. Acho que é uma tendência, né, essa questão da sustentabilidade, e já estamos sendo demandados. Diego, se me permite uma observação, até um elogio à instituição. Nós tivemos, né, a gente tinha o Conselho de Desenvolvimento, né, que o Instituto participava ativamente,
foi onde eu tive, né, um contato grande aí com a Malu, e o Ricardo, né, sempre muito dinâmico, e o Marcelo Shibuya, né, que é um técnico, né, bastante reconhecido. Eles ajudaram bastante. Inclusive nós temos aqui, né, nós recentemente inauguramos nosso sistema fotovoltaico. Nossa, a energia, né, que nós utilizamos, nós estamos gerando quase 1,5 mega. Então, essa é uma coisa, né, bastante expressiva. 606 placas solares aqui. E assim, o Marcelo ajudou muito, né, porque teve um estudo de viabilidade. Inclusive, ele também teve a iniciativa de visitar algumas UBS para ver se seria possível a colocação. Ele nos mostrou lá a usina, né, que foi feita lá, que vocês fizeram. Então, assim, tem uma referência muito forte. E eu tive até conversando com o Adalto. Ele, assim, ele gerencia vários institutos, né? Ele tem um carinho muito especial por essa competência que tem aqui em Guarulhos. É só deixar o registro dos parabéns e que vocês colaboraram para a nossa usina, né? Em nome da vereadora aqui, fazer o agradecimento. Obrigado. É o professor Marcelo Shibuya que está capitaneando realmente o curso lá no campus. Nós não temos tantas placas instaladas lá. Acredito que estejamos em torno hoje de 120 a 160K, não mais do que isso. Não é tanto, mas é suficiente para a gente conseguir formar, né, os estudantes na instalação e preparação para esses sistemas. Bom, entrando agora no ensino superior, né, nos cursos de tecnologia, hoje nós ofertamos a tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, que é um dos nossos cursos mais procurados, né, são 40 vagas por ano. A tecnologia em automação industrial, 40 vagas. E a tecnologia em energias renováveis, essa está em estudo, porque nós temos uma questão de comprimento de balizadores no Instituto Federal, né? Nós temos proporções, digamos assim, de alunos equivalentes a serem cumpridos. Então, são 50% de alunos do ensino técnico, 20% de formação de professores e 30% para outros. Esse curso ele está em estudo justamente por passar desses balizadores, tá, fazendo subir um pouco esses 30% dos outros cursos, né? Embora a gente tenha a possibilidade legal na criação na lei de criação dos institutos federais, né? Ainda é um caso que cabe análise, estudo, então ele está um pouquinho atrás dos demais. Os outros são realidades, fazem parte do plano de desenvolvimento institucional do IFE, né? Esse ainda não, por conta desse detalhe. Como bacharelado, até trago uma novidade, né, que é o curso de Engenharia de Computação. Né? São duas engenharias que nós temos hoje no campus Guarulhos, as duas únicas engenharias públicas e gratuitas do município. A Engenharia de Controle e Automação oferece 40 vagas por ano desde 2017. Né? E nesse ano teremos aí a estreia da Engenharia de Computação. Os dois cursos estarão pela primeira vez juntos no próximo SISU. Então, como é um curso novo, né, é um dos nossos pedidos, né, esse auxílio na divulgação à comunidade guarulhense, né, para que a gente tenha procura, para que a gente consiga continuar ofertando, né, esses cursos. Temos também uma licenciatura em matemática. Nesse ano também esse curso passou por alguns ajustes. Antes ofertávamos 80 vagas exclusivamente no período matutino, né? E a partir desse ano a gente vai mesclar as entradas, sendo 40 vagas no período matutino, 40 vagas no período noturno, né? Nós temos recebido também demandas da comunidade para que esse curso passasse para o período noturno, por conta, né, dos ajustes dos cursos da educação básica, escola integral. Então, acabava tendo problemas, os estudantes acabavam tendo problemas na hora de fazer o estágio. Então, para tentar ajustar, vamos testar essa oferta no período noturno, ver se atende a comunidade e resolve, né, essa questão do estágio obrigatório, né, que são 400 horas nas licenciaturas, é bem pesado, né? Se a gente não conseguir estagiar, não tem muito sentido a continuidade do curso. Diego, só posso fazer mais uma observação? Claro, não, assim, felicidade, né? 2 cursos de engenharias poderia até voltar à lâmina, né? Eu acho que para a cidade, né, é muito importante. Gratuitos os cursos? Gratuitos. Totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Com qualidade, né? Que o Instituto Federal tem alta qualidade.
Olha, Isso é uma excelente notícia, viu? permite até o complemento não só gratuitos, como a gente trabalha nos auxílios permanência. Então, os estudantes que... Olha. Perdão. Sim, né, nós temos os programas de auxílio à permanência aos estudantes, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Temos auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde. Né, e isso tudo faz parte do pacote, obviamente, mediante uma análise, né, da assistente social do campus, mas faz parte. Sim, é uma instituição que transforma a realidade das pessoas, né? Então, nós temos até uma iniciativa também, né, dos vereadores aqui da Escola do Parlamento, e até se tiver uma lâmina específica desses cursos, para a gente fazer a divulgação contínua no nosso portal. Ah, agradeço. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. Em nome do Instituto. E temos ainda um curso de pós-graduação funcionando, né, de sistemas, gestão de sistemas de informação. Esses são 20 vagas anuais, é um curso lato sensu, duração de 1 ano e meio, também aqui na unidade. Fora esses cursos, que são os regulares de elevação de escolaridade, nós oferecemos também cursos de curta duração, cursos que podem ser até sob demanda, se for o caso, né? São os cursos em instalador de sistemas fotovoltaicos, banco de dados, redes de computadores, que até o professor Robson, né, que é o responsável por eles, desenho assistido por computador, eletricista, robótica, curso de programação de computadores para mulheres. Temos, rodando esse ano também, um curso de formação em instalador elétrico para mulheres, exclusivo no campus. Então, esses cursos... Bom, né? Esses cursos, eles não têm elevação de escolaridade, mas estão abertos também à comunidade via os processos de extensão. E agora, o que é realmente a nossa menina dos olhos, né, que é um pouquinho sobre a qualidade do Instituto, né. Esses dados que estão compilados nas próximas 2 telas, né, eles são do PISA, um exame que mede a qualidade realmente da educação dos estudantes de nível médio. Né? Então, é um teste, é um exame parecido, né, com o Enem, só que feito em escala global. E o que é interessante como destaque de partida, né, desses dados, esse PISA aqui é o referente ao ano de 2015, nós temos já o de 2018, mas em 2018 ainda não tínhamos os dados compilados, né, não conseguia trazer uma apresentação já sistematizada aqui para vocês hoje. Mas utilizando esses dados de 2015, olha só que interessante, o Brasil ocupa a 63ª posição dentre, né, são 70 países, né, que fazem parte. Né? Se o Instituto Federal, como um todo, do Brasil, fosse um país, estaríamos na 11ª colocação. Tá? Então, estaríamos à frente, né, de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, países que já são referências até, né, na área educacional. Né? Então, é interessante as coisas, a estrutura ela é um pouco diferenciada dentro do Instituto Federal, a formação, a qualificação dos professores, ela é uma condição para os vencimentos, né? Até então acaba estimulando essa formação. É uma estrutura diferenciada. Temos a coordenadoria sociopedagógica também, que é um setor do campus onde nós temos alocados pedagogas, temos assistente social e temos psicólogo educacional todos os dias no campus. E eventuais problemas no processo de ensino-aprendizagem são sempre conduzidos para esse setor. Isso é uma estrutura montada nacional, não é uma exclusividade aqui do campus Guarulhos. Tá? É característica do Instituto Federal. Tá? E a gente vê que tem resultados, é diferente. Tá? Hoje são mais de 600 institutos federais pelo país. Né? Esse resultado que vocês estão vendo aqui, ele é uma média, ele não é exclusivo do Instituto Federal de Guarulhos, mas até vou fazer menção ao trabalho do professor Robson, que comparou os resultados dos institutos federais e ele viu que não havia grandes discrepâncias entre campos distintos ou institutos distintos. Né? Por exemplo, o Instituto
Farroupilha, o Instituto Sul-Mato-Grossense, eles tinham resultados muito próximos com os nossos. Então, não dá para dizer que isso daqui não pertence a Guarulhos, não, é do Instituto Federal. Aqui os dados eles estão um pouquinho mais abertos, né? Então eles estão em grandes áreas, em relação às ciências, a leitura e matemática. Né? Eles estão comparando os resultados do Instituto Federal com a rede municipal, estadual e particular. É interessante que o Instituto Federal ele consegue resultados melhores em todas essas comparações. Né? Agora, quando a gente compara essas grandes áreas de forma separada, né? Então, em ciências, nós seríamos o 11º, se não me falha a visão. Né? Em leitura, que é bem interessante, seríamos o 2º melhor do mundo. Né? E só matemática, que eu acho que é o grande desafio até do país, não só do Instituto Federal, ocupamos uma posição um pouquinho mais para trás, que é a 30ª, mas em todos os casos ainda assim à frente, né, nas demais instituições de ensino aqui do país. Bom, aqui era um detalhamento um pouquinho maior sobre os programas, né, de assistência estudantil do campus, né, que eu já estava adiantando até com a vereadora, né, Janete. Né. Então, são auxílios transporte, alimentação, atenção à saúde biopsicossocial, como eu disse, a gente tem a psicóloga educacional, né, a assistente social dentro do campus para acompanhar os estudantes. Né. Então, temos o apoio creche, esporte, cultura, inclusão digital, apoio didático-pedagógico, participação, né, e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais e desenvolvimento de altas habilidades e superdotação. Temos um núcleo dentro do Instituto, né, que é o NAPNE, né, que ele é dedicado a trabalhar com estudantes que sejam portadores de necessidades especiais. Tá? Então, é uma escola, acima de tudo, inclusiva. Né? Nós temos em torno de 400 atendimentos semestrais aqui isso já são dados daqui do Instituto de Guarulhos, tá? Mostrando como o setor é ativo, né, lá dentro. Tá? Então, a análise, né, eu estava comentando sobre esses auxílios de assistência estudantil, é feita uma análise sociopedagógica, né, e se utiliza esses 3 critérios que estão aí, né, o possuir renda per capita até meio salário mínimo, né, na residência. Né, então, esse daí é o estudante que a gente classifica, né, como de alta vulnerabilidade, né, até, no caso, né, de possuir renda per capita de até um salário mínimo e meio em sua residência, né, que já é uma situação de vulnerabilidade um pouquinho menor. Né. Bom, aqui só vou passar rapidamente, são exemplos de pesquisas que hoje são conduzidas dentro do Instituto Federal de Guarulhos. Essa é uma pesquisa, as próximas 3 são pesquisas do professor Dr. Wilson Carlos Júnior. Né? São pesquisas relacionadas a próteses compostas por impressão 3D, né, aquela processo, né, de manufatura aditiva. Né? Então, aí é uma prótese de joelho, né, que foi fabricada e está sendo testada lá no Instituto Federal. Né? Aí é uma prótese bucomaxilar, né, de um paciente que teve a mandíbula, né, danificada, então foi em caráter emergencial colocada essa prótese, só que como não se tinha ainda estudos sobre como que seria o comportamento dela com as demandas, né, de esforço da mordida, da solicitação, né, então estão fazendo hoje ensaios numéricos, né, aplicando essas cargas de solicitação sobre a prótese para ver qual que será o comportamento dela. Esse é um outro estudo, né, de uma caracterização, isso é um elemento deslizante utilizado, né, nas indústrias açucareiras. Né, então, é uma previsão sobre o quanto tempo demorará para esse material se desgastar quando ele é utilizado como guias, né, nas máquinas nesse tipo de indústria. O destaque é que esse projeto ele é conduzido em parceria com a Universidade Pactual Bravo, lá de Medellín, da Colômbia. Agora, durante o período de pandemia, também tivemos uma atuação bem ativa. Fizemos o reparo, né, de respiradores gratuitamente, né, até para
para o município, né, daqui de Guarulhos. Atuamos na produção, né, de álcool gel, face shield, a partir de elementos, materiais que nós tínhamos já à disposição no campus, né, e até estabilizadores de ambiente. Esse projeto, né, o Escola Empresa, é um projeto que iniciou em 2017, deu uma paradinha por conta da pandemia, mas também é algo muito caro para nós. É um projeto que tem como objetivo aproximar o setor produtivo ao setor educacional, é um projeto de extensão. Então, nesse projeto, nós temos grupos de alunos que vão visitar as empresas locais daqui de Guarulhos em busca de demandas, de necessidades que dependam de soluções acadêmicas, né? E se desenvolve essa solução em parceria. Então, a empresa acompanha durante todo o processo, os alunos atuam, né, de ponta a ponta, né, do levantamento da demanda até a apresentação do projeto concluído, né? E nos é interessante porque sentimos, né, que, infelizmente, ainda aqui no país temos uma distância muito grande entre a academia e o setor produtivo. Bom, não preciso falar mais sobre isso. Então, a gente está tentando trazer esses empresários daqui do município para dentro do Instituto Federal, mostrar que nós temos lá também uma força de trabalho bem qualificada, né, que poderia atendê-los, né, da melhor forma possível. Então, essas são as empresas que já participaram do projeto, que já tivemos grupos de estudantes visitando e desenvolvendo. Esse projeto ele é conduzido hoje, né, pelo o Dr. Claudemir Claudino Alves e o Dr. Rodrigo Cisnem. Tá? Pode seguir. Bom, já fechando praticamente a apresentação, esse é um espaço que nós estamos iniciando no Instituto Federal, é o Espaço Maker. É algo novo, né, que está sendo implantado na maioria das instituições de ensino, que é aquele ambiente aberto para a criação, e o nosso também é aberto, né, para a comunidade externa. Então, é um espaço onde nós temos uma oficina com impressoras 3D, máquinas de corte a laser, ferramentaria em geral, e as pessoas podem ir lá para desenvolver os seus projetos pessoais com o auxílio, né, dos técnicos e dos professores do Instituto Federal. E também com a participação de alguns dos nossos estudantes. Esse a gente está tendo o prazer de inaugurar agora. Começamos a idealizar durante a pandemia e, infelizmente, não tínhamos, né, os alunos lá para tocarem, né, a ideia adiante, nem tampouco os demandantes, né. Bom, é isso, em linhas gerais. Eu estou aqui à disposição, junto com o professor Robson. O professor Robson ele, está no campus desde o comecinho, então acho que poucos conseguem falar com tanta propriedade do Instituto Federal de lá, né, quanto o professor Robson. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Professor Diego, por favor, Robson. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês, como guarulhense, que é um prazer estar aqui e um prazer redobrado falar da minha escola, porque eu já fui até porteiro dela. Quando precisou, até porteiro eu fui. Então, eu estou lá, como o Diego falou, estou lá desde 2005, quando ainda a gente estava lá. A gente ajudou no processo de transição, tá? E é uma honra falar daquela escola, porque durante a pandemia a gente percebeu o quanto a gente impacta a vida das pessoas. Então, vir aqui contar para vocês sobre o Instituto Federal, como guarulhense que sou, né? Estou até emocionado, né? É muito bacana vir contar da escola, porque como o Agostinho sempre fala, né, quando a gente vai, o Instituto transforma a vida das pessoas. Ele muda a situação da vida das pessoas. Tá? Então, falar do Instituto é muito legal, é muito bacana. Eu lembro de cada... eu lembro de muitas coisas e vou dizer para você, Devanildo e pessoal, a gente não tem partido, a gente tem 3 cores: verde, branca e vermelha do Pingo do I, certo?
A gente acolhe todo mundo. Se vocês quiserem ajudar a gente, nós vamos agradecer. Não importa a cor. Então já foi o A, já foi o B, já foi o C. Já visitaram, já levaram. Então, a gente acolhe todo mundo. A gente recebeu emendas do Eri Correia, recebeu emendas do PSOL, do PT. E a gente fica muito feliz, porque cada emenda dessa, vocês sabem o quanto vocês melhoram a nossa vida. Melhoram pra caramba, melhoram muito. Mudam a vida daquelas crianças, daqueles jovens, né? Eu lembro de 2007, no começo, a Janete levou a Haddad lá para apresentar o curso de automação e, debaixo do braço, ela levou os 2 projetos, falou, para amanhã, vai virar uma noite lá. Os 2 projetos dos 2 cursos superiores que hoje estão aqui, que é o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a licenciatura em Matemática, né? E com o desafio, vamos montar isso, não precisamos entregar para a Janete, porque ela precisa levar para Brasília. E em pouco mais de 6 meses, os 2 projetos estavam lá. Então, a gente precisa muito de vocês. Sem vocês, a nossa escola não funciona. Parcerias com a prefeitura, que já ajudou a gente com jardinagem, ajuda a gente com cedeu o terreno lá, que a gente ajudou a gente a regularizar o terreno para a gente poder construir a quadra. E hoje os alunos se divertem lá com a quadra, com a professora de educação física tem o laboratório dela. Então isso é muito importante. Eu quero só deixar para vocês aqui um pedido para os meus alunos. Nós estamos numa região lá no Vila Rio, que eu entendo a situação que nós estamos vivendo, eu compreendo a situação das empresas, mas a gente voltou e os alunos estão tendo bastante dificuldade com o transporte, principalmente no período da noite. Tá? Então, às vezes, a gente acaba tendo que dispensar o aluno 10 horas, 10h15, a gente acaba não conseguindo o professor ter tranquilidade de fazer esse trabalho, porque fica preocupado se ele vai sair do campus e vai chegar até em casa. E alguns alunos até brincam, professor, eu saio hoje e chego amanhã, porque ele chega depois da meia-noite. Então, se vocês puderem ajudar, de melhorar, de discutir quais são as ações políticas que vocês podem ajudar, de melhorar o transporte. E a gente não pede nem muito, não. É naquela faixa ali das 10 às 11 horas da noite, que é a hora que a gente estão saindo os nossos alunos. A gente entende a situação da região, porque só tem o Carrefour lá, que fica até às 11 horas, né? Mas que as empresas pudessem olhar para a gente lá e, nesse período curtinho aí do encerramento do dia, que pudesse ajudar os nossos alunos. Tá? Então, é nessas coisas que vocês ajudam a gente. Políticas para ajudar os meninos a chegarem, aos meninos voltarem para casa. É um apoio político como para a gente conseguir sair de 70 para 90. É isso que vocês ajudam a gente muito, muito mesmo. 90 professores significa a gente chegar a 2.000, quase 2.500 alunos. Imagina isso, 2.500 alunos numa escola, 2.500 pessoas, 2.500 famílias que a gente muda a história. Tá? E toda vez que você chamar o Instituto para conversar, seja a gente, seja São Paulo, Registro, você vai ter esse entusiasmo, que a gente ama aquela escola, a gente fica lá, a gente quase mora lá, se precisar. Entendeu? A gente reformulou, nós vimos agora, reformulamos todos os cursos da escola, todos, porque tem exigências do MEC, mudanças do governo, a gente mudou todos os cursos, estão todos os cursos atualizados, novos, ajustados, respeitando as legislações. E é muito prazeroso vir aqui e falar, temos agora 80 vagas de engenharia na cidade, né, para essa comunidade, para esses jovens. Tá? É isso que eu gostaria de deixar aqui também. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço. É uma honra estar aqui. Obrigado, mestre, professor Robson. Sempre contagiante, né? Essa emoção aí é importante, né? Mostra aí a importância da instituição para a cidade, sempre, né, com o apoio, né? Porque é uma relação simbiótica, né? Então, apoiar vocês é estar apoiando a nós mesmos, né? Porque a cidade está melhorando, né? A questão da formação, como foi destacado aqui pela Malu, deve ter pessoas, né, com uma melhor condição de renda, que vão ter menos a necessidade de acesso, né, aos serviços públicos, né, vão poder estar colaborando, contratando outras pessoas também, né? Então é algo virtuoso aí para a cidade. Então sempre conte aí com o apoio na divulgação.
eu vou pedir, né, a licença a autorização, melhor dizendo, de vocês para poder divulgar, né, eu acho muito bem feito, parabéns pela apresentação. Evidencia a importância, né, eu acho que essa comparação é importante aí com os indicadores. E aí a gente vai disponibilizar também na Escola do Parlamento. E eu acho que a questão da divulgação é importante, né, a DIVA, aí, que é a Câmara Temática, capitaneando aí com muito esforço, né, sempre reforçando. Talvez, né, Diva, caiba até uma visita, né, ao Instituto Federal, né, seria interessante já conversar lá. O Robson, eu tenho certeza, né, que aí ó, a Câmara, né, sentir na prática, né, e até valorizar com a cobertura. E em relação à nossa programação, né, já a questão do horário aqui, já estou sendo avisado, né, que logicamente a vereadora tem prioridade aqui, fica à vontade, vereadora. Você quer vir para a mesa, vereadora? Tá. Patribono, fica à vontade. Vereadora sempre contribuindo aí, ela tem um histórico muito forte com o Instituto Federal, questão da educação aqui na cidade. Primeiro, eu quero dar boa tarde a todas e a todos. Um abraço especial para o professor Ricardo Agostinho, né? Leve para ele meu abraço, o professor Robson, o professor Diego, o Devanildo e a Malu, né? E a todos os funcionários aqui presentes. Primeiro, que esse é um tema que, com todo respeito, Devanildo, que também é professor, né? Esse é um tema que deveria todos os vereadores receberem, não só aquelas comissões indicadas. Por quê? Porque se nós, como vereadores, atuamos no parlamento e no orçamento e queremos mais verba para vários projetos que não sejam da educação e da saúde, que já tem verba carimbada, a educação 25% e a saúde mínimo 15%, que é mais do que isso, nós precisamos que os recursos do ICMS não diminua, né? E por isso eu gostaria, inclusive, de depois conversar com a Malu lá da Fazenda para obter todos esses dados, porque isso aí é uma situação seríssima. Seríssima. E eu sou meia crítica, e eu acho que valor tem que se dar, mas criticar também, né? Eu acho que a educação de Guarulhos perdeu muito. Muito. Estou falando municipal, não estou falando aí do Instituto Federal. Perdeu muito. E discutir a questão da evasão escolar está relacionada com o grau de pobreza, com o grau de desemprego, né? Inclusive, eu estive na educação conversando com o secretário atual, que, aliás, não é professor, nada contra não ser da área mais, se temos tantos professores, né? E eu levantei uma questão que o pessoal de uma comunidade que eu fui visitar lá no Aracília, não, do outro lado da Aracília, Álamo. Então, os alunos iam para a escola para se alimentar. Quer dizer, e aí o problema de que passou a pandemia, não, agora não dá mais e tal, eu falei, mas a educação tem que conversar com a assistência social para ver como é que resolve esse problema. Porque um aluno com fome, como é que ele vai aprender? Primeiro, como é que ele vai se desenvolver? Depois, como é que vai aprender? E as coisas são tratadas com frieza, como se, por eu ser quem eu sou, não pudesse contribuir com questões relevantes, como é uma questão dessa. Uma população com fome e desempregada, como é que vai para a escola? Vai para a escola para se alimentar. Se tira o alimento, como é que fica? Né? Então, Evanildo, essa é uma questão chave na questão da evasão. A questão de discutir o alimento, o emprego da família e o alimento do aluno.
apesar de que o alimento é uma responsabilidade da assistência social, a educação, se quer ter o aluno, ele tem que ver como o Instituto faz. Para manter, é necessário dar condições. E se não dá condições, é lógico, a criança vai para a rua pegar, né, o que no nosso tempo diminuiu ou acabou. E hoje está voltando de uma forma muito gritante nos pontos nos faróis, crianças pedindo, né? Ou o pai levando a criança para sensibilizar, né? Então, essa questão é muito séria e eu quero discutir mais essa questão dessa medida provisória e os impactos disso na educação e na questão da evasão. Desculpe se eu cheguei um pouco atrasada, mas eu cheguei 15 minutos. Eu não gosto de chegar atrasada, mas aconteceu um imprevisto que eu me atrasei. Agora, em relação a essa questão, eu acho que nós temos que debruçar sobre um estudo sobre essa medida provisória e os impactos dela na educação e na questão da evasão escolar. Mas eu vim também especialmente para ouvir o Instituto Federal, que se o professor Robson diz que a minha casa, eu sinto mãe daquele espaço, né? Por emendas, uma parte ali construída foi quando deputada federal. E é uma escola de excelência. O Instituto Federal é considerada, e eu tenho referência com o Haddad, que foi ministro da Educação, e ele disse que ele, no programa dele, iria criar mais, que as escolas tivessem o nível, o grau do Instituto Federal. Então, dito isso, eu queria fazer algumas questões. Primeiro, que eu não sei, eu estou um pouco apertada nesse período, fim de ano e tal, disponibilidade, mas a gente arranja. Porque eu vou para Brasília em janeiro. Eu vou passar uns dias lá em Brasília para ver o quadro e tudo mais. E a nossa pretensão de ir é exatamente no sentido de protagonismo político, de levar demandas da nossa cidade, né? Porque, se eu não fui eleita, eu fui, como diz o pessoal, bateu na trave, eu tenho uma relação política com várias pessoas que estarão em evidência e, por isso, eu quero me propor a estar junto nessa luta, né? E é muito importante, contem comigo em tudo. Agora, em relação à divulgação, eu queria que, primeiro, eu tenho lives todas segunda e quinta, agora quinta, mas agora no período do recesso nós podemos divulgar, e o professor Agostinho pode ir, mas por isso nós precisamos de saber período de inscrição, o que exige para participar do curso, esses detalhes aí, para poder divulgar. Então, estou disposta a divulgar, mas para isso nós precisamos. E uma vez o professor Agostinho nos avisou, assim, faltando em cima da hora, não dá, não tem, a gente sabendo com antecedência qual é o período de inscrição para cursos tão importantes. Agora, eu quero fazer também eu tenho certeza que a instituição ela transforma e ela é inclusiva, esse curso de programação de computação para mulheres. Vocês sabem que eu trabalho muito também com a questão das mulheres. Eu queria ter mais detalhes desse curso e saber, assim, inscrição, quais são as exigências, ter mais desenvolvidos essas questões, né? Agora, sobre a última questão levantada pelo professor Robson, e aí eu vou sugerir ao Devanildo, porque eu falo, e muitas vezes eu falo, como eu sou oposição ao governo, eles não escutam. E eu sou oposição naquilo que eu tenho que ser oposição, porque, por exemplo, na questão de habitação, eu sempre participei junto, mas tenho ressalva, se é para falar, eu falo mesmo. Eu acho que nós deveríamos, Devanildo, levar essa demanda para o secretário de Transporte e Trânsito, e esse não é um problema somente daquela região, é um problema generalizado que à noite reduz, né? Mas
encaminhar via mesa essa demanda para o secretário, né? Para que ele negocie com as empresas a questão de horários, tendo em vista um número de 2.000 alunos, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Então, 2.000 alunos que precisam nesse horário. Então, o meu encaminhamento seria isso, de encaminhar via a mesa essa demanda de transporte e também de segurança, porque ali é um pouco deserto, porque de um lado fica o instituto e do outro lado tem mais área comercial do que residencial. Eu conheço, passei lá hoje, que eu fui lá no cemitério vertical. Então, a demanda de segurança para a área. Eu acho que pode ser via comissão de transporte e trânsito, não sei, não tem bem, mas via presidente, né? E também outra questão é conversar com o sindicato da categoria no sentido de abrir negociações, né? Porque nós temos aqui um vereador, e inclusive do PT, que é do sindicato dos motoristas, né? O Brinquinho. Então, algumas sugestões que eu repasso no sentido que essa é uma situação grave, inclusive, que nós sempre batalhamos de depois das 10 parar aonde a pessoa, principalmente mulher, pedir para descer num lugar mais seguro, né? Que às vezes alguns motoristas cumprem, outros não. No mais, eu quero parabenizar a iniciativa, dizer que eu estou à disposição e ter certeza de uma coisa. Guarulhos, eu me sinto um pouco chocada quando diz que Guarulhos perdeu o protagonismo industrial para ser uma cidade muito mais, como disse o Devanildo, uma cidade mais ligada não à indústria, mas é a capital logística, né? Eu acho que nós temos que reestudar a vocação da cidade, né? Porque até bem pouco tempo ela tinha um papel predominantemente, uma vocação industrial. Eu não sei, eu não tenho esses dados. Aí eu pergunto a você, Devanildo, por que essa capital logística do Brasil, se ainda tem uma série de indústrias e, a meu ver, a química, as indústrias químicas na cidade têm um papel relevante, né? Então, vocação de uma cidade é uma questão importante, porque, tendo o aeroporto, aqui não deixa de ser um polo, né, de logística e tudo mais, mas eu acho que nossa vocação tem que ser um pouquinho maior do que isso para podermos continuar a ir à frente. Muito obrigada. Obrigado. Vou vir aqui. Agradecer as enormes contribuições da vereadora Janete. Eu tenho que fazer também, né, os devidos reconhecimentos como a vereadora ativa enquanto deputada federal. E aí a gente tinha a luta do Parque Tecnológico. Não raras vezes ela marcou entrevistas com ministros aí para levar demanda. Outro sonho. E ela sabe dessa questão industrial, quanto que a gente defende a indústria. Nós fomos até São José dos Campos conversar sem dúvida. Com o ministro, lembra? O ministro, né, o saudoso Marco Antônio Raup. Pois é. E essa questão, assim, é que a questão logística não é excludente de você ter uma indústria forte, né? Mas como você está transformando na cidade, você tem que encaminhar. A nota vai sair daqui, então nós vamos ter, né, uma tributação significativa, mas não é no sentido de ser excludente. Tem que ter indústria química fina, essencial. Guarulhos tem um dinamismo, né, uma vocação, uma competência nessa área, assim como a metal mecânica, muito importante. Indústria de plástico, né, nós temos também uma grande referência, grande geradora de emprego.
E a questão logística pelo posicionamento, né? Temos o principal aeroporto, né, da América, né? Tem a questão do México lá que está, né, ameaçando, e temos outras condições, né, cortadas aí pelas principais rodovias, né? Então, assim, naturalmente a gente tem um impacto logístico que vai atrair esse centro de distribuição. Mas a indústria é fundamental, é importante, porque traz a transformação e é onde esse conhecimento aí pode ser melhor aplicado. Não que nos outros não seja, né, mas na indústria de transformação ele é intensivo, né, na necessidade de conhecimentos especializados, né, TIB, né, tecnologia industrial básica, aquilo que vocês desenvolvem tão bem. Então, eu acho que foi, né, muito proveitosas as contribuições da vereadora, vão ser todas encaminhadas. Então, a ideia de encaminhar, né, um relatório para todos os vereadores, a questão da ideia de você fazer, né, via mesa, né, essa comunicação para o secretário de Transporte, também, né, acionar o vereador, né, o Maurício Branquinho, né, que atua com os sindicatos. E aí vamos fazer essa articulação, essa proximidade, para que efetivamente os alunos possam ser atendidos. Tá? Eu vou agradecer novamente a presença de vocês, obrigado, parabéns pelo trabalho. Malu, um prazer tê-la conosco, né? Vamos estar acionando constantemente também, né? A Câmara Temática ali já está, né, agradecendo, né, os seus dados e vão seguramente te provocar. Agradecer a presença de todos, muito obrigado em especial para a vereadora, assessores, o Senac também que está aqui presente, a Janice, né? Fizemos um curso de gestão recentemente com ótimos resultados para capacitar os servidores. O Senac à disposição também para estar auxiliando. E agora eu vou fazer o encerramento e depois a gente vai se colocar à disposição para estar conversando mais próximo, algumas entrevistas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos.